Já estamos de volta com o programa Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação, aprendendo aqui, atenção mamães, muita atenção com os dentinhos dos seus filhos, até as gestantes, né? Já pensando no bebê que vai nascer, é possível cuidar, é possível prevenir. E é muito bom quando a gente fala de prevenção à saúde, não é? E esse é o objetivo do programa Mundo da Criança também, ao longo desses... Quantos anos? 12 anos. Rapaz, o tempo passou, hein, doutor? 12 anos, é verdade, a gente está comemorando aí nesse mês os 12 anos de programa O Mundo da Criança. Mas, doutor Francisco, vamos voltar então a falar sobre aqui a odontopediatria com a doutora Janaína Marangon Duarte, que é odontopediatra e muito nos honra com sua presença hoje aqui. E a Janaína, Marcos, para você, telespectador que chegou agora, já explicou para a gente até da odontologia pré-natal, já falou sobre os dentinhos e nós fizemos algumas perguntas para elas a respeito desses cuidados que nós devemos ter em relação aos dentes dos nossos filhos. E outra pergunta assim, muito interessante que surge para nós como pediatras, assim, se mama no peito, tem problema com leite materno ou o leite materno resolve tudo, não dá nem cárie? Doutor, tem problema sim, a gente tem a famosa cárie de mamadeira, né, que na verdade a cárie de mamadeira é o nome mais usado, mas é uma cárie precoce da infância, que ela acontece com a criança só mamando no peito. Às vezes a criança, o dentinho já erupcionou com 4, 6 meses e a criança tá só ali mamando no peito, a gente já tem aquele início de cárie sim, que ela inicia com uma manchinha branca, muitas vezes os pais nem sabem que aquilo é o início da cárie. Né? Então, o leite materno, ele é cariogênico. A criança que mama durante a noite, mama várias vezes na madrugada, é necessário que a mamãe faça uma higienização com a gaze ou com a própria fraldinha mesmo, umedecida com água e passe sobre os dentinhos para a gente remover aquele restinho de leite, aquela camadinha de gordura que fica sobre os dentinhos da criança, do bebê. Você mencionou, e aí, como o leite materno é alguma coisa que a gente está sempre preconizando, e ele é ótimo, mas é cariogênico, né? Com e certeza. Principalmente você tem uma criança que está com mais de 1 ano, ainda está lá mamando no peito, mamando sem horário, às vezes o risco é maior. Então, o leite materno tem muito açúcar. A lactose do leite materno, em termos de quantidade, é 2 vezes maior do que o leite de vaca. Então, promove cárie da mesma maneira. Agora, falando nessa cárie de mamadeira ou cárie de manifestação precoce, nós temos uma imagem, eu queria que você explicasse isso para o telespectador, o que é exatamente isso, essa cárie de mamadeira. A imagem poderia ser colocada lá, está lá na tela. Certo, essa cárie, ela inicia-se com uma mancha branca na cervical, entre o dentinho e a gengiva, começa a ficar esbranquiçado, o dentinho, principalmente os 2 centrais superiores do bebê, e é porque ocorre uma desmineralização do dente, o dente perde os minerais e ele vai ficando mais fraco, vai ficando poroso e vai soltando pedacinhos de esmalte, né, que é a primeira camada do dente, a camada superficial. Então, a gente tem esse problema e ela sempre se inicia com uma mancha branca, ao contrário, né, do que às vezes a gente pensa, a cárie é um pontinho preto. Não, não é. Ela acomete essa cárie de mamadeira. Ela acomete a superfície do dente e o início dela é com uma manchinha branca, que a gente chama lesão de mancha branca. E a partir daí começa a desenvolver a perda do esmalte do dente, ele vai ficando amolecido, perdendo, né, o seu esmalte e dando a cárie. Aí já tem que fazer a restauração. Tem que tratar, né? Tem que tratar, não tem jeito. Um paciente que chega no nosso consultório numa situação dessa, a gente consegue ainda reverter esse caso, tá? Com aplicações de flúor, aplicações de verniz de flúor. A gente consegue reverter e remineralizar esse dente novamente, que ele está desmineralizado. Mas onde já perdeu estrutura, onde já perdeu o esmalte, aí é só com restauração mesmo. Isso daí é aquele negócio de motorzinho, aquela coisa deliciosa, odontologia nesse aspecto. Mas hoje é muito tranquilo, né, doutor? É muito tranquilo, mas por isso que a gente sempre pensa em
na prevenção, antes de usar esse motorzinho. Por quê? Até pra Motorzinho muito gente, o simpático barulhinho ele, né? do motorzinho é chato, né, doutor? Mas olha, melhorou, viu, doutora? Imagina a gente, imagina a gente tendo que usar aquele famoso motorzinho numa criança com nem um aninho de idade, que muitas vezes acontece, né? Então, às vezes, se o papai detectou uma lesãozinha de mancha branca, procurar um odontopediatra, fazer uma visita ao dentista é sempre muito importante para que a gente consiga tratar precocemente, né? Porque a cárie de mamadeira pode evoluir, né? A cárie de mamadeira evolui, ela vai perdendo, ela perde, né? Sai todo o esmalte do dente, chegando em dentina, e forma uma camada amolecida. Seguinte, aí a doutora Janaína pode explicar melhor como é que fica Isso, ruim ali, né? nesse caso, o paciente na região cervical, que é a região mais próxima da gengiva ali, ele já perdeu todo o esmalte do dente. A hora que passamos uma cureta, ali sai uma camada bem amolecida, tá, de dentina, sai toda aquela cárezinha. Nesse caso, já tem que usar o motorzinho, a gente já tem que fazer uma restauração. E aí já está doendo ou não? Olha, doutora, a criança ainda não sente dor nesse caso. Esse que é o problema. Porque... nesse caso a criança ainda não sente dor, então ela não vai ainda reclamar com os papais. A hora que ela começa a sentir dor é a hora que possivelmente a gente já tem que fazer um tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal. Temos mais uma imagem. Olha aí. Nesse caso, a perda já Isso foi... Isso é cárie de mamadeira. Isso é cárie de mamadeira. Isso é cárie de mamadeira, tá? É a cárie do leite, pode ser a cárie do leite. Tem que mamãe que fala, mas meu filho não toma mamadeira, mas ele mama a noite inteira no peito, ou ele mama antes de dormir, a mamãe não faz a higienização antes dele dormir. Isso aí é uma dentição de quem não faz a higienização adequada. De quem não faz a higienização. Isso aí a gente já tem uma perda do esmalte, da dentina. Nesse caso, provavelmente, quando iniciarmos a remoção dessa cárie, vai expor a polpa e a gente vai ter que tratar o canal dessa criança. Você sabe que isso de mamar N vezes por dia, eu conheço alguém que está fazendo isso. Eu também, né, doutor? Você muito precisa dar um íntimo, puxãozinho, né? de orelha ali, ou dormir com a mamãe, ou o bebê dorme com a mamãe no peito, né, mamando, né, a noite toda na cama da mamãe. A sua mãe está puxando a orelha dela. Tomara, doutor. A irmã é a Priscila que está amamentando de maneira maravilhosa, mas a menina usa e abusa. Usa e abusa, dorme no peito da mãe. Aí vai ter cárie, tá vendo? Não, mas tá higienizando certinho, né? E não adianta, doutora, ali é difícil, a gente orienta, mas dizem, ela né, faz essa higiene? Ela faz sim, a higiene ela então faz. Tá salva, mas o ideal era diminuir salva. um pouquinho o peito já, né, doutor? Claro. Começar a entrar mais com a alimentação. Mas, como dizem, casa de ferreiro, espeto de pau. Fala uma coisa pra gente. Agora, tem essa história assim da pasta, né? Você falou na higienização e aquilo que a gente tem sempre. Escova, você mostrou o dedal de silicone, né? Mas a gente tem a escova e tem o companheiro da escova, a pasta. E para a criança, nós devemos selecionar o tipo de pasta. Sim, doutor, com certeza. Só vou voltar rapidinho no assunto da cárie de mamadeira que ficou faltando. Essas fotos que a gente viu, muitos pais devem estar pensando, nossa, mas isso demora muito para acontecer, eu tenho que ficar muito sem escovar o dente do meu filho. E não, ela é uma cárie bem agressiva, tá? Em pouco tempo, ela acomete mesmo todo o dentinho, todo o esmalte do dente. Então, vamos ficar bem atento, então, porque ela é bem rápida. Né? Isso. Vamos o ideal, rápido. doutor, é mesmo uma visita ao dentista de 6 em 6 meses, para o dentista estar orientando certinho, né? Como que... Isso é importante. Qual é o tempo, assim? Vai no dentista, qual a primeira vez que vocês aconselham que vá? Olha, doutora, a partir do surgimento do primeiro dentinho da criança, é bom estar levando já, para que a gente possa fazer uma avaliação, fazer uma limpezinha correta. E a partir disso, o odontopediatra vai orientar se de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, dependendo da higienização que a mamãe consegue fazer na criança, se é uma criança alto risco, se é uma criança de baixo risco a cárie. E assim por diante, é bom uma avaliação. Isso tem a ver com família, Janaína? Família que tem predisposição a isso? Tem sim, doutor, porque isso está muito relacionado com o tipo também de saliva do paciente, né? Que é relacionado também com a saliva dos pais.
Tem crianças que têm mais predisposição a ter a doença da cárie, que tem um pH um pouco mais ácido da saliva, e outras crianças que já têm um pH mais básico, que já não tem tanta predisposição à doença. Tem outra pergunta que eu quero fazer, que é prática, assim, no sentido, depois nós vamos voltar a falar da pasta, mas tem essa história de contaminar, mas uma pergunta, beijar da cárie? Isso, assoprar o alimento da criança, a mamãe fez ali a papinha, tá bem quentinha, ela pega a colher e assopra, isso daí é um erro, isso a gente pede para não estar fazendo. Por quê? A nossa boca, a nossa mucosa bucal, ela tem muita bactéria e assim, a gente vai, nesse assoprar a colherzinha do papá do bebê, a gente vai estar levando as bactérias para o papá que a criança vai ingerir. Então, cuidado, não vamos fazer isso, não vamos beijar as crianças na boca. Quem nunca soprou uma papinha que atira a primeira pedra. Isso, é verdade, com certeza. Mas evitar um pouquinho, porque a gente contamina ali o papazinho, a gente tem muita bactéria na nossa boca, então evitar mesmo, doutor. É igual a velhinha do bolo, né? É, igual a velhinha do bolo. O bolo todo mundo come com muita bactéria, né? É isso aí. Onde foi festa de gêmeos, né? Ok, tem dois assoprando. Mas volta a falar um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho, nós estamos caminhando para o final do programa, sobre a pasta. Isso é uma coisa importante para a pasta. A pasta é um assunto muito importante e que vem sendo discutido muito. Inclusive, o ano passado, a Associação Americana de Odontopediatria, através de estudos, né, evidências científicas, eles preconizaram o uso de pasta com flúor a partir do aparecimento dos primeiros dentinhos. E esse ano a Associação Brasileira também colocou isso, né? Eles usam a pasta de dente com flúor nos primeiros dentinhos. Só fala pra gente, passa a ser uma pasta comum ou a pasta comum tem muito mais flúor do que aquilo que pode ser usado? Não, doutor, até então, as crianças de 0 a 4 anos, nós indicávamos a pasta de dente sem flúor. Tá? Tem várias marcas de supermercado, farmácia, ela vem escrita com flúor. De 0 a 4 anos, indicávamos essa pasta, certo? E a quantidade de pasta que a gente coloca na escova é o tamanho de um grãozinho de arroz cru. É uma quantidade bem pequena. Gente, tá? Você representou muito bem aí. Isso, nessa primeira imagem do lado esquerdo, né? Isso. A gente consegue ver, é um tamanho de um grãozinho de arroz cru. É para criança que ainda não consegue cuspir toda a pasta de dente. Do outro lado, já é uma criança usando a pasta de dente com flúor, tá? E que ela consegue cuspir toda a pasta. Certo? Mas, doutor, como hoje em dia eles estão indicando a pasta com flúor, já logo no início, no surgimento dos primeiros dentinhos, isso gera uma insegurança muito grande para a gente. Por quê? Isso funciona bem nos Estados Unidos, né, onde a gente tem um controle melhor da fluoretação da água, de abastecimento público. Aqui na nossa região é um pouco mais complicado, a gente não tem um controle certinho de quanto de flúor existe na água. O leite tem flúor, vários alimentos têm flúor. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso, porque uma ingestão muito grande de flúor, ela causa fluorose, né? A fluorose, o que é? São manchas brancas que acometem os dentes permanentes, porque a criança ingeriu muito flúor na fase de formação dos dentes permanentes. Então, eles erupcionam com aquelas manchas brancas, que diferente da lesão de mancha branca que é a cárie, tá? São manchas brancas que a gente chama de fluorose. Acomete bastante o esmalte também e acomete a estética do paciente, né? Então, pra gente evitar... Essa já é uma condição de doença, né? Isso. A fluorose é uma condição de doença. Então, aí é importante, aí realmente você gerou aí uma situação que é uma dúvida, certamente, para o telespectador, para nós. A água que nós consumimos aqui em Marília tem uma quantidade de flúor alta? Não tem? Ela tem. Devemos usar uma escova, uma pasta para criança que tenha flúor normalmente? Ou ainda continuamos no esquema anterior? Doutor, eu indico para os meus pacientes, né, e vou indicar aqui,
para os telespectadores, na minha opinião, a gente ainda fica com a pasta sem flúor até a criança conseguir cuspir. Porque a mamãe, se ela tiver aquele hábito de escovação, aquele hábito de limpeza do dentinho da criança, escovar o dentinho da criança antes de dormir, a gente não vai ter problema com cárie com essa criança. Porque na água já tem flúor, então ela já está ingerindo flúor. As visitas ao dentista de 6 em 6 meses, o dentista vai fazer uma aplicação tópica de flúor com segurança, porque tem o sugador, tem toda uma proteção para a criança não tá deglutindo flúor. Então é muito importante isso. E então passa a ficar desnecessário o uso do flúor e a gente tem um risco com o uso de flúor nessa fase em que a criança deglute toda a pasta de dente, engole toda a pasta de dente. Mas, enfim, eu acho que do 0 aos 3 anos a gente continua com a pastinha de dente sem flúor. Hora que você sentir segurança, que o seu filhinho já está cuspindo toda a pasta, começa a colocar na escovação noturna dele um grãozinho de arroz cru de pasta de dente com flúor, uma vez ao dia, antes dele dormir. E assim por diante vai aumentando. Tomar cuidado, tem que ter um olhar bem cuidadoso com a pasta. Com a pasta com flúor, isso. Você, Marcos, que é um entusiasta da água que você divulga, ela tem flúor? A água que eu divulgo não tem flúor. Não tem flúor. A Vitalícia não. Vitalícia, não lembrava esse nome. Não tem flúor. Ela só tem sulfato de magnésio e cálcio, que são 2 minerais tidos como padrão ouro para a nossa saúde. Daí salvou o programa. Muito bom saber disso, vou até indicar essa água para os meus pacientes. E é zero sódio também, viu? Olha que bom. Ela não é uma água mineral, ela é uma água importante. adicionada de sais, a única, aliás, do estado de São Paulo. Porque, inclusive, águas minerais, se a gente lê no rótulo, muitas contêm flúor. Né? Então isso gera uma insegurança muito grande pra gente. E eu não sabia essa questão da água mesmo, depois que eu comecei a ter esse patrocínio, que eu fui entender um pouco sobre água. E, por exemplo, essa água adicionada de sais, quando ela é captada como uma água mineral, ela passa por uma máquina chamada osmose reversa, que tira todas as propriedades, boas ou ruins. E aí adiciona só aquilo que interessa, ou seja, o sulfato de magnésio e o cálcio. Você pode acrescentar isso. E levíssima, pois é. Já pensou? É sensacional. Nós estamos caminhando. Eu quero uma pergunta, porque isso é muito comum, porque os pais... O que que faz assim, a criança caiu e bateu o dentinho nos acidentes? O que que faz? Doutor, isso é um problema que a gente tem bastante, Por que né? Que é? Porque a criança cai e bate a boquinha, né? Cai e bate a boquinha, e logo depois de um tempo aquele dentinho escurece, ele começa a ficar pretinho. O que acontece? Se a criança caiu, ficou com uma leve mobilidade no dente, é importante fazer uma visita ao dentista para que o dentista possa avaliar melhor a situação. Quando tem uma mobilidade muito grande, a gente faz uma contençãozinha ali para que esse dente, para que as fibras voltem de novo, para que ele fique certinho. O risco desse dentinho, na hora do trauma, ele intruir e a raizinha desse dente tocar no germe do permanente. Se isso acontecer, doutor, maioria dos casos, o dentinho permanente, ele nasce com uma manchinha, com um defeitinho no esmalte. Quer dizer, o risco é o próximo dente. O risco é o próximo dente ou também a necrose desse dente, tá? Esse dente pode necrosar e pode dar uma fístula e tem que tratar o canal. Tem que cuidar. Se necrosar, precisa do tratamento de canal. E se ficar escurinho, sempre tá indo ao dentista, fazer um acompanhamento radiográfico, né? Vou fazer uma surpresa para você agora. O Gustavo preparou uma surpresa de uma pessoa que você gosta muito, aliás, ama muito. Tem o dentinho perfeito. Ai, meu Deus. Super higienizadinho o dentinho. Minha princesinha. Tá vendo? Nós vamos encerrar o programa. E dá trabalho, viu, doutor? Gi, um grande beijo para você. Olha como você tá linda. Olha aí. Que linda, minha princesa. Muito obrigada, doutor. Fiquei muito feliz. Olha lá, que sorriso lindo, hein? Parabéns. Ela é uma princesinha. Mas difícil também, viu? Dá trabalho para escovar os dentinhos, igual a todas as crianças. Claro, isso não é fácil, não. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui também para o meu amigo Jefferson Gonçalves, que é apresentador do Viva em Cristo, aqui da TV Marília. E também esses dias comandou a culinária lá, uns 2 programas, foi isso, Paulinho? O Jefferson, que aliás ele saiu um chefe cuca, hein? Tá demais. Parabéns, Jeff. Um abraço para você, obrigado aí pela audiência com a gente aqui no programa Mundo da Criança. É demais, ó. Mandar um coração para você. Doutor,
Olha quem está aqui também. Nós estamos aproveitando, com a sua permissão, Ginaína, eu quero chamar aqui a razão deste programa. Sabe, vem cá, Cauê, vem aqui pertinho. Aqui. Olha, esse mês de junho, ou julho, foi essa época, nós estamos comemorando 12 anos de programa, graças a este cara aqui. Quando a gente esquece quantos anos tem o programa, a gente pergunta pro Cauê. Cauê, quantos anos você tem? O Cauê é o nosso ponto de referência em termos de tempo, né, Cauê? Espero que você viva muito tempo e nós também, para estarmos aqui fazendo o programa. A história nós já contamos aqui, mas tudo começou com uma infecção muito grave que esse garoto teve com 40 dias de vida, em que ele foi para o hospital, você não lembra, né? Ficou na incubadora, no UTI, aquela coisa toda. E hoje ele é esse menino lindo aqui, e realmente graças a Deus por isso. Mas foi esse contato que nos uniu ao Marcos Vinícius, aos diretores da televisão, e aí quando nós passamos a substituir o professor Dr. Adolfo Menezes de Melo, que era o responsável e que fazia esse programa. E aí nós passamos... E que parece que já previa isso, né? Se a gente for analisar friamente. Já estava prevendo este fato, mas, enfim, nós começamos com uma programação para fazer o programa 3 meses, né, mano? É verdade. E queria encerrar em outubro. 3 meses, na verdade, era a minha participação, né, doutor? O senhor permaneceria. Né? E aí, só fazem 12 anos nós estamos aqui e o Cauê completou este ano. 12 anos, né? Tá ficando velho, hein, cara? E realmente a gente fica feliz pelo Cauê, fica feliz por estar aqui, por essa amizade, por essas oportunidades, desses laços de amizade com as pessoas que nos visitam, assim como a Janaína hoje. Enfim, realmente o programa tem nos unido e tem feito o nosso coração crescer e se moldar às exigências da nossa sociedade, do nosso trabalho e, é claro, aquilo que Deus tem nos preconizado para a nossa vida. Então nós somos gratos a Deus por esses 12 anos. Agradecemos aos diretores da TV Marília que nos toleram aqui, né, Marcos? É verdade. Ao Marcos Vinícius pela paciência de vir aqui. Tudo isso é voluntariado e a gente faz aqui esse programa com o coração, crendo que com os conceitos, como a doutora Janaína transmitiu hoje, a gente está realmente popularizando alguns aspectos médicos para favorecer as nossas crianças. Então a gente sente-se feliz por isso, gratos a Deus por isso e continuamos até onde o Senhor nos permitir. Uma coisa é certa, até aqui Ele nos ajudou, né, Marcos? E por isso estamos felizes. Por isso estamos felizes. Janaína, você, muito obrigado. Getúlio, desculpa tirar a sua esposa da festa, mas imagina. Ela foi realmente brilhante aqui, mostrando algumas coisas de muita importância para a saúde dos nossos filhos. Muito obrigado, Janaína. Doutor, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, falei que viria mesmo. E quero deixar o meu e-mail à disposição, se possível. Se um pai, uma mamãe tiver alguma dúvida, eu posso estar tirando as dúvidas por e-mail, é janainamarangon@hotmail.com. Eu estou à disposição. Pode repetir, Janaína, porque às vezes é rápido e não dá para anotar. Tá, Janaína Marangon, o final é GON, @hotmail.com. Marangon com N, portanto, no final, @hotmail.com. Janaína Marangon, @hotmail.com. Você pode mandar o seu e-mail para a doutora Janaína e tirar qualquer dúvida que você, porventura, tenha. Faz cara de quem está com vergonha. Vambora, doutor? Vamos lá. Nós agradecemos mais uma vez a você, Janaína, ao telespectador que esteve com a gente nessa tarde de sábado e continuamos a lembrar, ensine o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos vocês. Ótima semana a todos nós, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!